Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Como você já sabe, nestas 2 semanas nós não estamos abrindo o baú da memória para contar uma história, mas falando de algo muito importante, que é a preservação do espaço ferroviário. Este é o nosso segundo vídeo sobre o assunto. É importante que, caso você ainda não tenha visto, assista ao primeiro para poder entender melhor esse aqui. O link do primeiro está fixado abaixo. Fechado? Feito? Então vamos lá, lembrando sempre que este não é um vídeo com pretensões tecnicistas, com vocabulário difícil, com nada complicado. É simplesmente um vídeo de um pesquisador que está há 19 anos entre os trilhos e que quer bater um papo com você. Vamos lá? O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar exemplos de espaços ferroviários não preservados e a gente vai entender quais são os 2 grandes desafios que movem estes espaços que eu selecionei. Selecionei, no caso, 4, 2 de cada grupo. Claro que eu selecionei espaços que tenham algo em comum. Quais são? Espaços oriundos da antiga FEPASA, ok? Então, espaços que permaneceram nas mãos do governo do estado durante aí aproximadamente 27 anos, um pouquinho mais que isso, de novembro de 1971 a dezembro de 1998, quando, a partir de 1º de janeiro de 1999, passaram às mãos da iniciativa privada, não sem antes um trâmite burocrático de passar pelo governo federal, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, vamos, a partir desses espaços ex-FEPASA, nas mãos da iniciativa privada desde 1999, entender quais são os desafios da preservação de uma estação, de uma casa de chaves, dos anexos das casas de turma, enfim, dos espaços ferroviários urbanos. No meu primeiro grupo, eu tenho 2 estações oriundas da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro e depois FEPASA. Primeira é a estação de Corderópolis. Aqui é uma imagem da antiga cabine de sinalização, que foi incendiada. Estação que é a mais antiga do tronco da Companhia Paulista, ainda em pé. A estação de Corderópolis é de 1876 e permanece no seu prédio original até hoje. Essa estação está desativada para passageiros desde o final da década de 90 e já sofreu um grande incêndio que a deixou apenas no talo, apenas na estrutura, mas a estrutura sobreviveu porque a construção era excepcional, eram paredes grossas, muito bem feitas, projetos muito resistentes, então, ainda bem, o fogo não colocou Corderópolis abaixo. A estrutura de alvenaria está lá, tanto da cabine de sinalização, que é essa que vocês veem na foto, quanto da estação maior. Corderópolis, a mais antiga. Segundo exemplo, Itirapina. Estação originalmente pertencente à Companhia Rio Clarense, depois incorporada pela Companhia Paulista como saída do ramal de Jaú, e depois, mais para frente ainda, com o alargamento da bitola, transformação em larga, estação de bifurcação, em que a linha segue em direção ao tronco principal rumo a Barretos ou entra, depois de Tirapina, no tronco oeste, rumo a Bauru e Panorama. Estação de Tirapina, inaugurada no ano de 1916. Não é a primeira estação, é a segunda. A primeira estação, depois de modificações de traçado, ficou fora da linha. E essa estação, a estação da bifurcação, da divisão da linha em 2, é inaugurada, então, como eu disse, em 1916. Como vocês podem ver na foto, ao fundo, né, a estação tem várias edificações na plataforma, você tem 2 prédios, 2 pequenos prédios que começaram a ser restaurados. Um deles foi usado até pouco tempo atrás pela MRS e o outro a prefeitura tentou mexer, mas acabou não dando certo, isso alguns anos atrás, e os prédios principais da Gare, né, da estação de Tirapina, estão abandonados e um deles foi incendiado logo após, exatamente um dia depois da paralisação dos trens de passageiros. O último trem de passageiros, já na fase Ferroban, por força de contrato, passou por Itirapina no dia 15 de março de 2001 e no dia 16 houve um incêndio que destruiu a estação. Mas, assim como Corderópolis, você tem ali uma construção de extrema qualidade, portanto a estrutura da estação se manteve totalmente preservada e a estação está em pé. O que Corderópolis e Itirapina têm em comum e por que são estações que ainda não foram restauradas? Bom, basicamente a gente tem que trabalhar com uma questão muito simples.
além da cessão da estação ao município, né, por meio da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, coisa que, se não me falha a memória, já foi feito em Cordeirópolis, isso me dito justamente por moradores do entorno da estação, tá bem? Eu estive em Cordeirópolis em 2018 e moradores do entorno guardam inclusive a chave da estação, ela está cercada, então ela não é acessível, a parte interna dela não é acessível, ela não foi restaurada, mas é cercada, e esses moradores comentaram para mim, quando eu lá estive, que a prefeitura pegou a estação e que eles a utilizam. Por dentro, apesar de estar só nas paredes, a estação tem uma pequena biblioteca, lugar para recreação, enfim, ela está adaptada, mas não restaurada, né? Ela está apenas na estrutura, não tem nem os forros, por exemplo. E Tirapina, a estação ainda não está nas mãos da prefeitura, a estação ela é uma propriedade da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, e está em desuso. Mas existe a ideia da Prefeitura de Tirapina, claro, da prefeita Graça Zucchi Moraes, de ter a estação em mãos e restaurá-la. Por que isso não acontece nem em Cordeirópolis nem em Tirapina? Como eu disse, é o elemento mais simples de perceber: dinheiro. A restauração de uma estação ferroviária antiga, se a preocupação é deixá-la nos moldes originais, ou pelo menos o mais próximo possível disso, já que algumas peças que existiam na estação original não existem mais, teriam que ser refabricadas, feitas artesanalmente, ou algumas adaptadas, quanto mais próximo da figura original você quer deixar a estação, mais caro é o restauro. Então nós estamos falando aí de centenas de milhares ou até de alguns milhões de reais. Não é um projeto barato. E qual é o problema? Bom, o tamanho da cidade. Tirapina e Cordeirópolis, por exemplo, são duas cidades pequenas. E Tirapina é uma cidade com menos de 20 mil habitantes, assim como é Cordeirópolis. Então, para uma prefeitura encarar sozinha essa porrada, esse valor alto de restauro, fica difícil, já que o orçamento de uma prefeitura seria muito comprometido por exemplo, alguns milhões de reais, ou R$1 milhão que seja. Para uma cidade como São Paulo, isso seria relativamente fácil, mas para cidades pequenas, não. Então, as prefeituras, mesmo que tenham as estações nas suas mãos, elas precisam buscar parcerias, elas precisam atrair investidores, parcerias da área de turismo, parcerias da área de cultura, mas de ONGs ou de instituições privadas que assumam esse restauro, assumam essa reforma e possam arcar com os custos, porque mesmo que a prefeitura arque com uma pequena porcentagem, o grosso, a maioria desses custos não pode recair sobre o poder público, porque senão acabaria inviabilizando o investimento em outros setores da cidade. Então, o desafio monetário para cidades pequenas é muito grande, é necessário buscar parcerias, mas para isso você tem que ter uma corrente já de cultura turística formada na cidade, um entendimento da estação como um espaço de memória e não como um estorvo urbano, e, portanto, um trabalho com a população, com gente que lidou com a ferrovia, e ferroviários, filhos, netos, uma conscientização de importância histórica, de importância da memória, para que a cidade compre a ideia de abraçar a sua estação, e uma vez que a prefeitura a consiga com a SPU, entidades do setor privado, em parceria com a prefeitura, assumam, rachem esse custo, essa responsabilidade, porque senão em cidades muito pequenas a restauração de uma estação ferroviária e do seu entorno, casas de turma, cabines de sinalização, acaba ficando financeiramente inviável, certo? Este é o nosso primeiro grupo. Qual é o nosso segundo grupo? O nosso segundo grupo, os nossos dois exemplos do segundo grupo são Mairinque. Então, Mairinque é um enorme sítio ferroviário, porque sediou grandes oficinas de manutenção da Estrada de Ferro Sorocabana e depois da FEPASA. Claro, não é maior que a sede, que Sorocaba, mas havia ali uma oficina de reparo de locomotivas bastante ativa. Você tem um pátio muito grande em Mairinque, e de Mairinque saía a linha para Santos, da Estrada de Ferro Sorocabana, que hoje é o corredor de exportação. Então, a linha Mairinque-Santos é ativa, mas a linha tronco da Sorocabana, Mairinque, Sorocaba, ali Mailasque, São Roque, Mairinque, Sorocaba, não é mais ativa. Mairinque tem qual o problema? Não está nas mãos da prefeitura de Mairinque. Então a prefeitura de Mairinque vai ter que chegar na SPU e pedir o patrimônio? A prefeitura de Mairinque tem a estação central, a Gare, que é uma estação de plataforma medial, aliás, é um prédio belíssimo, é a primeira edificação a usar concreto armado no Brasil.
mas ela não tem o sítio completo das oficinas. Por quê? Porque o sítio completo das oficinas ele está sob posse da Rumo Logística, uma vez que, desde a privatização, a Ferroban, Ferrovia Bandeirante, que virou a ALL, América Latina Logística, que virou Rumo, requisitou, pegou esse espaço das oficinas de Mairinque e até pouco tempo atrás, até 2017, 2018, usava esse espaço. Então era um espaço ativo para manutenção de locomotivas, daí que a prefeitura de Mairinque teria que negociar política e economicamente com a Rumo Logística para que pudesse ter esse espaço. Segundo exemplo, esta estação é a estação de Triagem Paulista, a estação que está no município de Bauru, que também fazia parte de um grande pátio de manobras e oficinas oriundas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Hoje, a Rumo Logística usa um pedaço bem pequeno do pátio de triagem para fazer usinagem de trilhos, mas ela usa um pedaço tão diminuto que eu afirmo e ganho que não é nem metade do que era usado na época da Companhia Paulista e FEPASA, com oficinas muito maiores para reparação de locomotivas, vagões, além da parte de trilhos e pátio de estacionamento e manobras da região de Bauru, Bauru que foi um dos maiores entroncamentos ferroviários do país. Problema da estação, vejam o estado dela, a estação de triagem está em estado lastimável, porém, o sítio ferroviário de triagem também está nas mãos da Rumo Logística. Portanto, vamos imaginar que a Prefeitura de Bauru queira ter este sítio ferroviário em mãos para cedê-lo para reformas. Mais uma vez, não seria via SPU, seria via Rumo Logística. E aí a Rumo Logística negociaria com a Prefeitura e como a Rumo é a dona, ela poderia cobrar um valor que de repente a Prefeitura não conseguiria arcar, um valor com o qual a Prefeitura não arcaria porque seria alto, já que a Rumo é que deveria passar para a Prefeitura. Então, em síntese, para a preservação ferroviária, eu elenquei aqui dois grandes desafios que são os maiores dentro do estado de São Paulo. Desafio número 1, a questão da verba para as prefeituras restaurarem as suas estações. Vale lembrar que a maioria das estações são de cidades do interior, cidades pequenas, cidades que não geram uma renda, um produto monetário tão alto para assumir a bronca da restauração de uma estação ferroviária de alguns milhares ou até milhões de reais, se você for pensar no complexo ferroviário todo. Portanto, mesmo que essas prefeituras consigam chegar à SPU e ter as estações em mãos, seria necessário planejar, pensar em uma parceria público-privada, de repente, para fazer esse restauro. Segundo ponto, ou segundo desafio, é que existem algumas estações que foram usadas pós-privatização, como a estação ou como parte do sítio ferroviário de Mairinque ou o sítio ferroviário de Triagem Paulista, que ficaram nas mãos da ALL e depois Rumo, que ainda é dona do local e não tem interesse em restaurá-los, mas também não faz a cessão para as prefeituras. Então você fica num impasse porque a Rumo não doa, mas também não mexe e a ruína se instaura. Bom, se você tiver alguma sugestão a mais sobre desafios para a restauração ou para a preservação de espaços ferroviários, por favor, deixe nos comentários ou escreva diretamente para nós. O nosso e-mail é memoriaferroviaria.sp, não se esqueça do ponto, memoriaferroviaria.sp@gmail.com. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, não deixe de curtir esse vídeo, curta, comente, isso incentiva o nosso trabalho, nos dá feedbacks importantes e siga o memoriaferroviaria.sp no Instagram, várias fotos bem bacanas lá dos meus 19 anos de pesquisa. É isso, estes foram os dois vídeos sobre preservação dos espaços ferroviários. Um grande abraço e voltamos com histórias ferroviárias na próxima semana.